Fala pessoal, mais um conteúdo aqui, Luiz Fernando Roquete. Hoje eu vou ser rápido e prático e direto aqui, prometo. E antes de mais nada aí, curta o nosso conteúdo. Deixa para curtir depois, se curtir mesmo, mas por enquanto já segue aí a nossa página, segue os nossos canais aqui, o YouTube, o Instagram, o TikTok, enfim, o LinkedIn, o X, todas as redes sociais. Compartilha aí se você acha que esse conteúdo vai te ajudar, se esse conteúdo, né, lhe for útil. Compartilhe com quem você acha também que pode ser ajudado e impactado por ele, tá? Hoje vamos falar um pouco mais aqui de forma bem direta de construção de sites com plataformas de vibe coding, mais especificamente nesse caso utilizando o Lovable, tá? Alguns pontos principais aqui. O primeiro deles, tá? Pilar da nossa informação aqui. Eu não quero ensinar você a construir sites de vibe coding, utilizando o vibe coding, tal qual a galera ensina por aí. Tem muito sitezinho que tem aquela cara de vibe coding, tá? Eu também não tenho nada contra isso, depende do propósito do seu site, né? Se é um site para sua empresa, a vitrine da sua empresa ali, eu acho que realmente tem que debruçar as mangas e fazer algo um pouquinho melhor, um pouquinho mais diferente. Se não, tudo bem, faz o seu site, não um site rápido só para você colocar algo no ar, aí tudo bem, tá? Deixa o site com a cara do Lovable ou das outras plataformas de vibe coding aí, tá? Segundo ponto crucial aqui antes da gente começar. Eu ainda acho, tá, até hoje, o Lovable é a melhor ferramenta para construção de sites, sem a menor sombra de dúvidas no que tange a layout e design. Tá? Então, os sites criados com o Lovable, eles têm realmente uma cara um pouquinho melhor, um pouco diferente daquelas dos outros sites criados aí com outras plataformas de vibe coding, seja o Replit ou o Base44, ou enfim, o Bolt, tá? Posso estar enganado, tem tempo realmente que eu não uso, testei todas essas plataformas já, tenho vídeo sobre isso. O Replit é inclusive muito bom, mas a título de layout nada bate o Lovable, tá? Terceiro ponto, o Lovable pode ser a melhor plataforma no que tange a layout e design das páginas, mas no que tange a SEO, e para você que não sabe o que é SEO, né, SEO, Search Engine Optimization, é a questão de otimizar a sua parte de busca, né? Otimizar como o seu site é encontrado pelo Google e no Google, tá? O Lovable ele cria com uma linguagem um pouquinho diferente, né? React, etc. E daí ele tem alguns problemas de indexação. Os sites são, sim, indexáveis, tá? Você que é de marketing digital aí sabe do que eu estou falando, então você consegue, sim, indexar o seu site no Lovable, no Google, perdão, o seu site criado em Lovable lá no Google, para que ele seja encontrado, né, na busca orgânica, tá? Vamos dizer que você vai criar um site lá de sua consultoria de agentes de IA, tá? Então você consegue como é que eu posso dizer, né? Você vai conseguir sim se cadastrar ali dentro do Google e realmente aparecer nas buscas, mas para você otimizar isso, extrair ao máximo, é melhor você construir com o WordPress, tá? Ou até mesmo páginas em HTML, né? Que eu acho que aí é o melhor de todos, tá? Dito isso, eu quero mostrar um exemplo ao vivo hoje, tá? Um building public aí realmente na veia. E se você não sabe, né, eu tô fazendo esse disclaimer em alguns vídeos aqui. Eu me tornei recentemente embaixador da marca, embaixador do Lovable no Brasil. É uma marca realmente que eu, cara, admiro muito. Mas o meu compromisso aqui, de fato, é com a verdade, né? Eu me mantenho, isso inclusive foi uma condição e eu me mantenho isento, tá? Inclusive, acho que fui bem sincero aí no que eu falei há pouco, né, sobre a questão do SEO para os sites criados no Lovable. É uma promessa já de melhora né, do pessoal da Lovable e que está no forno aí, acredito eu, em breve teremos essa otimização, tá? Sem mais delongas, eu quero criar hoje aqui o site. Eu vou criar ao vivo com vocês da consultoria que eu estou criando, tá? Eu quero criar uma consultoria para empresas, principalmente PMEs, pequenas e médias empresas, tá? Para inserir essas empresas, essas pessoas, esses CEOs, né, essa parcela da população aí, no mundo das inteligências artificiais. Hoje, para vocês terem uma noção, mais ou menos 10% do mundo inteiro, tá? Falando a nível de população mundial, 10% utilizou inteligência artificial em algum momento. Desses 10%, apenas 0,3% utilizam todos os dias e se consideram já expert em algum tipo, em alguma ferramenta, em algum tipo de inteligência artificial. Então o mercado é simplesmente gigantesco. A próxima onda que vem aí é a onda dos agentes de inteligência artificial, tá?
Eu acredito também que essa onda, principalmente, não falando de inteligência artificial como um todo, tá? Não falando do tema macro, que eu estou falando do tema micro. A questão dos agentes de inteligência artificial, eles terão prazo, eles terão início, meio e fim. Nós estamos no início, mas a gente está andando muito rápido, como nunca antes visto na história de nenhuma tecnologia no planeta Terra. A gente está andando muito rápido do início para o meio, tá? Muito disso ainda se diz, ainda aconteceu por conta do fenômeno CloudBot, né, OpenClaw. Se você não sabe o que é, aí realmente você está por fora. Pesquisa que vai fazer total diferença na sua vida, tá? Eles são agentes de inteligência artificial voltados para a pessoa física, voltado para ser o seu assistente pessoal, tá? O criador deles foi inclusive contratado aí por alguns bilhões de dólares aí, alguns milhões talvez, né, pela OpenAI aí do tio Sam, ok? Bom, mas eu acho que isso vai ter começo, meio e fim. Então eu quero sim te extrair um pouco dessa onda. Eu acho que em breve entraremos no mundo da inteligência artificial comoditizada, tá? Os LLMs, eles já estão virando commodity. Então hoje se você tem Claude, GPT, Gemini, cara, você vai estar bem servido da mesma forma. Isso está virando commodity. E a gente diz, né, quando a gente diz que um produto está sendo comoditizado, é porque o preço é o que vai de fato ser fator decisivo na hora do consumidor decidir, tá? Na hora do consumidor escolher. Então a briga hoje é por preço. Nesse cenário, os chineses vêm se destacando bastante. Não para o público, mas sim para a utilização das APIs, tá? E aí é um papo para outra hora. Mas enfim, o agente de inteligência artificial ele também em breve será comoditizado na visão deste que vos fala, tá? Eu acredito que isso acontecerá muito com base, né, e fazendo aqui o mimetismo do que aconteceu quando foi lançado os chatbots determinísticos, né? Todas as empresas que tinham chatbot determinístico era um diferencial gigantesco, né? E para quem não entendeu aqui, o chatbot determinístico era aquele, olha, você já é nosso cliente, clique 1, você não é o nosso cliente, clique 2. Você clicava 1, abria, né, uma nova aba aqui, um novo menu, tá? E aí essas ramificações, essas redes neurais, elas iam já filtrando e preparando o lead ou o consumidor para ser atendido na ponta contrária pelo atendente aí da empresa, tá? Enfim, vamos começar, tá? Parte importante desse vídeo aqui também, mais um disclaimer antes de começar, e juro que é o último, tá? Eu vou trazer aqui várias dicas que eu já dei no canal, tá? Que eu já falei aqui exaustivamente no meu Instagram, etc. Se você ainda não viu, cara, é porque você não está consumindo o nosso conteúdo aí direito. Eu não vou entrar muito nessa seara aqui não, mas se você se interessar, deixa aí no comentário, que aí eu deixo marcado direitinho para você, porque aqui não tem equipe não, então não tem essa de clique aqui que a equipe vai mandar não. Aqui sou eu, então comenta aí embaixo que eu vou te ajudar, tá? Bom, antes de mais nada, eu usei justamente a estrutura que eu sempre recomendo para vocês, tá? Eu vou utilizar o Lovable para construir, mas o prompt eu construo em outro LLM. Eu construo quase sempre no ChatGPT. Gosto bastante da versatilidade do ChatGPT, tá? Uso o Cloud para várias outras tarefas voltadas à programação, etc. Mas apesar que o Codex está incrível, mas o GPT tem sido aqui o meu coringa, tá? Tenho gostado bastante dele. Eu sempre preparo meu prompt, então, lá no GPT, tá? Ponto aqui também importantíssimo. Eu sempre que eu preparo o prompt, eu não me preocupo, eu me preocupo muito mais com a estrutura do que com a didática ou com a redação ou com qualquer coisa do tipo, tá? Hoje em dia a gente passou daquela época da engenharia de prompt que você é um especialista de IA que sempre utiliza PPP, papapá, cara, não precisa de você fazer isso lá no LLM que vai te auxiliar na tarefa. Ele vai fazer para você. Ele já é dotado de plenas capacidades de engenharia e arquitetura de prompt. Então, como é que eu faço? Tá? A primeira coisa, eu tenho uma inteligência artificial aqui que é o Whisper, tá? Perdão, fiz propaganda errada. É o Willow. O Whisper da OpenAI é o Willow. Willow, igual o Gollum, é o Gollum que chama o Willow? Não, Willow é de algum filme, enfim. E o que esse cara faz, tá? Eu acho que ele só tem para MacBook e iPhone ainda, tá? Não sei se ele opera em Windows e Android. Mas enfim, ele é basicamente uma inteligência artificial de voz, onde eu tenho um comando no meu teclado, eu aperto e ele vai ditar tudo que eu falei aqui. Então presta atenção. Acabei de ativar, observa aqui, não sei se você está vendo no canto da minha tela aqui, acho que vocês não vão ver. Ele já me mostra que está ativado e gravando tudo que eu estou falando, tá? Cliquei aqui, soltei o botão, no meu caso é o Option, soltei, ele vai dar tudo que eu falei, tá vendo?
Aí, ó, presta atenção, acabei de ativar, observa aqui. Não sei se você ainda está vendo, no canto da minha tela, ppp, papapá. Então, isso aqui otimiza demais o tempo. Por quê? Porque o ser humano ele é capaz de ditar, falar coisas de 1,5 vezes a 3 vezes mais rápidas do que se ele estivesse escrevendo. Ouvir é ao contrário, tá? Você escuta 2 vezes mais lento do que lendo. Lendo é o dobro da velocidade, tá? Então a gente gosta de absorver conteúdo lendo e de repassar conteúdo falando. Por que eu estou contando sobre isso? Porque com isso eu consigo dar prompts muito mais extensos, sem me preocupar com a diagramação deles, lá no meu LLM, lá no GPT. Tá? E por que eu não estou mostrando isso aqui? Porque como esse site, esse conteúdo aqui é para valer, de verdade, eu mandei algumas informações que eu não quero que vocês vejam. Tá? Então é basicamente isso. Dito isso, tá? O GPT ele me entrega aqui alguns prompts. Eu nunca peço um só. Eu peço para ele estruturar o site da maneira que eu quero, de uma forma extensa. Quem já me conhece sabe, todos os meus prompts, principalmente naqueles onde eu vou iniciar a construção, eu utilizo 2 ou 3 pilares a depender. Tá? Nesse caso aqui, o primeiro deles, eu sempre trago começo, meio e fim no meu prompt. Isso parece imbecil, isso parece idiota, mas não é. Por quê? Logo na abertura do prompt, que a gente chama de início, você tem que deixar muito, mas muito, mas muito claro o que você quer, como que você quer. Tá? Então, muito fácil, muito simples, muito direto. Tem que ser simples. Tem que ser algo que o seu primo de 3 anos entenderia. No meio, eu dou toda a parte discursiva, ou seja, no conteúdo, né, no meio do prompt, eu dou toda a parte discursiva. Aqui eu estou abrindo espaço para discutir ideias com a inteligência artificial e principalmente propor ideias. E daí, na conclusão, eu envelopo todo esse prompt, tá, trazendo palavras da seguinte forma. Então, construa. Então, vamos discutir. Né? Depende do qual é o meu objetivo. Eu já quero construir, eu quero discutir, eu quero ainda ampliar um pouco mais das minhas ideias, eu quero construir a primeira página, eu quero construir o hero do site, né? A primeira seção ali, eu quero construir o site todo. Então, assim, tem que ser muito, mas muito objetivo. Tá? Parece fácil, mas não é. Segundo ponto, aí se vocês quiserem entender mais sobre isso, de novo, deixa aqui embaixo que eu tenho conteúdos falando só sobre isso e destrinchando muito mais, muito melhor do que eu falei aqui. Isso aqui foi simplesmente uma mera pincelada, tá, no assunto. Em segundo lugar, eu utilizei aqui o segundo pilar, e aí veja aqui, né, já está na cara de vocês, que eu sempre que eu vou construir, isso aqui já fica salvo no meu bloco de notas, então eu sempre copio e colo. Eu já abro falando o seguinte: olha, você é um assistente de IA que sempre utiliza o método socrático. Tá? E o que é o método socrático? Eu falei socrático, né? Acho que os dois cabem. Mas enfim, o que é o método socrático? É assim, oriundo lá das ideias de Sócrates. Então veja bem, né? Sócrates é mais ou menos 500 anos de Cristo, 400 anos de Cristo. A gente está em 2000, são 2.400 anos para trás. A gente está falando de inteligência artificial e ainda assim citamos esse monstro que foi Sócrates. Não só ele, né? Como toda a linhagem que veio, Platão e sucessivamente Aristóteles. Aristóteles mais ou menos 350 a.C. E o que o comportamento socrático traz? Antes de propor soluções, ele sempre vai me trazer uma sequência de 3 a 7 perguntas abertas para entender melhor o meu objetivo, contextualizar a inteligência artificial, não só entender meu objetivo, mas também restrições, ou seja, o que eu quero e o que eu não quero, tá? E critérios de sucesso do usuário que vai entrar, que vai acessar o meu site, o meu cliente, tá? Então, ponto aqui, cara, fundamental, eu sempre utilizo a metodologia socrática, a discursiva, né, metodologia discursiva socrática, que é basicamente isso, né? Questionar, perguntar. Já falei sobre isso, trago mais uma vez aqui um exemplo simples e rápido. Né? Imagina que você está realmente conversando com um ser humano aqui, cara. Se você chega lá para o seu designer e fala assim, olha, eu quero o site da minha consultoria, PPP, papapá, ele vai ser assim, assado. O nome é assim, o esquema de cor é assim, meu esquema de design é esse, eu vou ter tantas sessões, vai abrir com o seguinte hero na sessão número 1, eu quero que a frase seja persuasiva, e PPP, papapá. Cara, você deu 1 milhão de informações para aquele cara que está construindo, para aquele ser humano que está construindo, e daí você virou para ele, deu 3 tapinhas nas costas e falou assim, olha, me entrega daqui a 2 dias, estou indo embora, tá? Você não responde nenhuma pergunta pro cara. É exatamente isso. Se você, a partir do momento que você começa a pensar a inteligência artificial como um funcionário seu, e um funcionário que ele é extremamente competente, muito útil,
mas que ele precisa de ser muito bem direcionado. A sua vida vai mudar, tá? É por isso que eu abro espaço para a inteligência artificial me devolver perguntas. No projeto é muito importante a discussão, tá? Até para o desenvolvimento mútuo. Então aqui, ó, toda essa abertura aqui eu vou falar do método socrático, tá? Se você quiser, eu posso inclusive deixar esse prompt aqui, tá? A partir daqui, olha, eu começo de fato o prompt. Então lembra aquilo que eu falei sobre o objetivo, que eu abro sempre o meu prompt falando sobre o objetivo? Tá aqui, ó. O nosso objetivo, até corrigir isso aqui. O nosso objetivo é construir um site para a minha empresa. CF Gauss é o nome da minha empresa. Carl Friedrich Gauss, que é uma consultoria para inserir empresas na era da inteligência artificial. O nosso foco, aqui está errado também, ó, o nosso foco são pequenas e médias empresas, tá? PMS. Eu vou até deixar assim para não ter confusão, porque vai ter alguma outra sigla, né? Pequenas e médias empresas. Isso também é um outro ponto da inteligência artificial. Sempre tente, por mais que você ache que a sigla ou o que for está na sua cabeça e está bem contextualizada, se não for algo muito trivial, coloca aqui, porque a inteligência ela sempre vai tentar resolver o problema que você trouxe. Então, se você trouxer uma sigla aqui, uma PME, ela vai com certeza, ela vai tentar, se ela não souber, se ela não buscar, ela vai induzir o que é aquilo ali, tá? E aí você está dando chance, margem para erro, tá? Bom, seguindo a estrutura do prompt, eu disse, olha, você é um Product Designer, tá? Um SEO Tech Lead, e eu quero que você crie esse site institucional. Meu objetivo principal, ranquear no Google, site rápido, minimalista, copy direto, visual premium, PPP, papapá, tá? Deixei aqui todo o meu prompt inicial, vamos dar esse primeiro prompt e vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? Criar um site realmente incrível, fantástico, bonito, com vários elementos, sem cara de vibe coding site e com o mínimo de prompts possíveis. E aí vou construir ele ao vivo aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou dar pausa aqui enquanto eu dou play, vou dar pausa no vídeo enquanto eu dou play no Lovable, para não gastar tempo do vídeo aqui mostrando a construção. Ó, mostrando para vocês aqui, ele já me deu as primeiras respostas, tá? Então, ele falou, você mencionou Next.js, mas o Lovable utiliza React mais o Vite. E aí é isso que eu disse, essa combinação que ela não é tão boa para SEO no Google. Então, infelizmente, nós vamos ter que ceder nesse ponto. Por quê? Porque o GPT, como ele já pensou aqui no melhor para SEO, e provavelmente fugiu da ideia, fugiu a informação para ele que o Lovable não tem acesso a esse tipo de tecnologia, o Next.js, ele deu essa mancada aí, digamos assim. Tá, next. Vamos ver a próxima pergunta. Para o formulário de contato e leads, você precisa de que os dados sejam salvos no banco de dados, tá? Back-end real com Supabase, ou apenas exibido no front-end como protótipo. Cara, eu estou pensando aqui porque eu acho que eu vou pedir para ele criar com um banco de dados, vou salvar lá no Supabase, mas no segundo momento eu já tenho isso, eu tenho um micro CRM meu, já mostrei ele aqui para vocês, e aí eu posso integrar esse formulário do meu micro CRM aqui dentro. Cara, eu vou fazer isso, eu vou deixar aqui, ó. Vou escrever aqui, olha. Aqui. Ah, não me deu a opção de escrever. Vamos deixar o banco de dados, depois eu vejo isso, tá? Vamos deixar apenas front-end e depois eu vejo isso. Qual cor de acento você prefere para o design? Olhando seu logo, ele usa tons de roxo e púrpura. Cara, eu quero o mesmo tom do meu logo, tá? Roxo e púrpura. Bom, 3 perguntinhas sem vergonha aí, né? Vamos ver. Vamos continuar. Mais um passo interessante aqui que quero mostrar para vocês aqui, né? O tempo passou aí para você, ele me entregou o plano aqui, tá? Quando ele me entrega o plano, eu sempre faço o seguinte, tá? Eu vou em Edit e daí eu simplesmente copio o plano, tá? E aí eu jogo lá no meu LLM e digo para ele sempre o seguinte: segue abaixo o plano que o Lovable elaborou para a implementação da primeira fase do conteúdo que você sugeriu. Faça seus comentários e ajuste o plano, se necessário. Cara, ele sempre vai, agora é um ponto importante aqui, tá? Ele sempre vai ajustar. Se você mandar esse plano 1 milhão de vezes para o GPT, ele vai ajustar alguma coisa. Isso é uma característica da inteligência artificial. Então, como que eu faço? Eu dou no máximo 3 rodadas aqui, tá? Eu dou a pergunta, né, a entrega, a réplica e então a tréplica, tá? Então eu sempre faço dessa maneira.
Até para não alongar demais, eu acho que chega num certo ponto ali que não tem muito que você, né, lapidar daqui ou dali. Mas o fato é, isso aqui melhora demais, mas assim, demais a sua qualidade construtiva e principalmente o tempo, o delay que você leva para construir, tá? O que é muito interessante aqui? Você coloca nativamente duas LLMs muito poderosas para construir. O Lovable usa nativamente aqui no site o Cloud Opus 4.6, que é a versão mais poderosa do Cloud Opus da Anthropic, que é talvez o LLM, não sei quando você vai estar vendo isso, mas o LLM mais também mais forte, mais poderoso, com o maior benchmark do mercado. O GPT, que não fica tão atrás assim, então ele vem e consegue acrescentar, tá? Então eu coloco basicamente uma roda discursiva aqui, onde duas LLMs, as mais poderosas, estão discutindo sobre, tá? Ó, o LLM o Lovable, o GPT já me entregou aqui o resultado, tá? Então ele me deu o seguinte, olha, prompt único para corrigir o plano no Lovable. Então tá aqui, vou copiar, eu tô olhando aqui porque eu tô com outra tela aqui, colei, tá? Ainda estou no modo de planejamento aqui do Lovable e vou dar o prompt e daí ele vai pensar aqui, ele vai assimilar tudo que eu pedi, na verdade tudo que o GPT pediu a ele, vai traçar um novo plano. Quando ele traçar esse novo plano, eu vou seguir a mesma metodologia por mais duas vezes no máximo, tá? Vou mais uma vez pausar o vídeo para não ficar muito longo aqui e volto já já.